Uma vez iluminado o entendimento, está aberto o caminho para que a alma se achegue a Deus com argumentos apropriados, às vezes na forma de luta, como no caso de Jacó, Gênesis 32, às vezes em forma de súplica, e não apenas verbalmente, mas mesmo a súplica feita no coração quando é produzida pelo Espírito através do entendimento. Tais argumentos afetivamente movem o coração de Deus. Quando Efraim chega a compreender corretamente qual foi a sua atitude ímpia para com o Senhor, começa a lamentar-se. Jeremias 31, de 18 a 20. E ao lamentar contra si mesmo, emprega tais argumentos que comovem o coração do Senhor. Obtém o seu perdão e se faz agradável aos seus olhos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, diz Deus. Castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que fui instruído ou recebi instruções a respeito de mim mesmo, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Essas são as queixas e lamentações de Efraim contra si mesmo, diante das quais o Senhor irrompe nas seguintes expressões, capazes de derreter um coração. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Jeremias 31, 20. Deste modo, vocês podem perceber que é necessário orar com o espírito, mas também com o entendimento. E para ilustrar o que foi dito, digamos por acaso que dois pedintes batem à sua porta. Um deles é pobre, aleijado, está ferido e quase morto de fome, e outro é vigoroso, saudável. Estes dois usam as mesmas palavras em sua mendicância. O primeiro diz que está quase morrendo de fome, e o outro diz o mesmo. Entretanto, o homem que é de fato pobre, aleijado e faminto é o que fala com mais sentido, experiência e compreensão das misérias que menciona em seu pedido, e ele pode ser percebido pelo modo fervoroso e auto-humilhação. Sua dor e sua pobreza lhe fazem falar em um espírito de maior lamentação do que o outro. Por isso será socorrido antes por qualquer pessoa que tenha um pouco de afeto e compaixão natural. É assim também com Deus. Alguns oram por costume e formalidade, outros na amargura de seus espíritos. Um ora por mera noção e por puro conhecimento intelectual. Em outro, as palavras são pronunciadas na angústia de sua alma. Sem dúvida, este é o homem para que Deus olhará, para o pobre abatido, humilde de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66, 2. O entendimento bem iluminado é também de admirável utilidade, tanto no que se refere ao tema como à maneira de orar. Aquele que possui uma compreensão exercitada para discernir entre o bem e o mal, e um senso da miséria do homem e da misericórdia de Deus, não necessita que os escritos de outros homens lhe ensinem a clamar por meio de fórmulas de oração. Da mesma forma que ao que sente dor, não é necessário ser ensinado a dizer ai. Aquele cujo entendimento foi aberto pelo Espírito não tem necessidade de imitar as orações de outros homens, como se não pudesse orar sem isso. A experiência presente, o sentimento e a pressão que pesam sobre seu espírito fazem com que expresse com gemidos sua petição ao Senhor. Quando as dores da morte atingiram Davi e as angústias do sepulcro lhe rodearam, não precisou que um bispo em uma sobrepeliz lhe ensinasse a dizer: livra agora, ó Senhor, a minha alma. Salmos 116, verso 3 e 4. Nem consultar um livro para ensinar-lhe uma fórmula de oração para derramar seu coração a Deus.
Por natureza, quando os homens estão enfermos, quando lhes aflige a dor e a enfermidade, seu coração desabafa em doloridos lamentos e queixas aos que lhes rodeiam. Esse foi o caso de Davi no Salmo 38, de 1 a 12. E esse também, bendito seja o nome do Senhor, é o caso daqueles a que é concedida a graça de Deus. É necessário que haja um entendimento iluminado, a fim de que a alma seja levada a perseverar no dever da oração. O povo de Deus não ignora os muitos ardis, truques e tentações que o diabo usa para fazer com que uma pobre alma, verdadeiramente desejosa de ter o Senhor Jesus Cristo, chegue a cansar-se de buscar a face de Deus e a pensar que ele não quer ter misericórdia de alguém como ela. Sim, diz Satanás, você pode orar o quanto quiser, porém não prevalecerá. Veja seu coração duro, frio, torpe e embotado. Você não ora com o espírito, não ora com verdadeiro fervor. Seus pensamentos se desviam para outras coisas quando você finge orar a Deus. Fora, hipócrita, já basta, é inútil continuar lutando. Eis aqui então que, se a alma não é bem instruída em seu entendimento, clamará no momento: o Senhor me desamparou. O meu Senhor se esqueceu de mim. Enquanto aqui está devidamente instruída e iluminada, diz: bem, buscarei ao Senhor e esperarei. Não desistirei, mesmo que o Senhor mantenha silêncio e não fale nenhuma palavra de conforto. Isaías 40, 27. Ele muito amava a Jacó, e, no entanto, ele o fez lutar antes de receber a bênção. Gênesis 32, de 25 a 27. Os aparentes atrasos de Deus não são provas de seu desagrado. Às vezes é possível que esconda seu rosto dos santos que mais ama. Deus gosta de manter seu povo orando e de encontrá-los continuamente batendo à porta do céu. Pode ser, diz a alma, que o Senhor esteja me provando, ou lhe agrada ouvir como lhe apresento gemendo a minha condição. A mulher cananeia não quis considerar como negativas reais aquelas que eram somente aparentes. Ela sabia que o Senhor era gracioso. O Senhor vindicará o seu povo, ainda que seja tardio para com eles. Lucas 18, de 1 a 6. O Senhor tem me esperado muito mais tempo do que eu a ele. E o mesmo ocorreu com Davi. Ele diz: esperei com paciência, isto é, passou muito tempo antes do Senhor me responder, mas finalmente se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. O mais excelente remédio para isso é um entendimento bem informado e iluminado. É uma pena que existam no mundo tantas pobres almas que verdadeiramente temem ao Senhor e que, por não estarem bem instruídas, frequentemente estão dispostas a dar tudo por perdido cada vez que Satanás emprega um de seus truques e tentações. Que o Senhor se compadeça delas e lhes ajude a orar com o espírito e também com o entendimento. Aqui eu poderia mencionar grande parte de minha própria experiência. Nas minhas crises de agonia espiritual, eu tive fortes tentações para desistir e não buscar mais ao Senhor. Todavia, quando Ele me fez entender quão grandes pecadores eram aqueles de quem Ele teve misericórdia e quão grandes eram as suas promessas aos pecadores, e que não era ao que está são, mas ao doente, não ao justo, mas ao pecador, não ao que está cheio, mas ao que está vazio, a quem Deus comunicava sua graça e misericórdia. Ele me fez ver isso através da ajuda do Espírito Santo e fez com que eu me apegasse a Ele e dependesse dele, e que ao mesmo tempo clamasse, ainda que Ele não respondesse no mesmo momento. Que o Senhor ajude a todo esse pobre povo tentado e aflito a fazer o mesmo e a perseverarem nisso, ainda que tenham que esperar muito tempo, de acordo com o que foi dito pelo profeta.
Abacuque 2:3. E os ajude para essa finalidade, a orar, não por meio das invenções dos homens e de suas formas escritas, mas com o espírito e também com o entendimento. Perguntas e respostas. E agora respondo algumas perguntas e então passo para outro ponto. Pergunta 1. Mas o que faremos nós, pobres criaturas, que não sabemos como orar? O Senhor sabe que eu não sei como se deve orar, nem o que se deve pedir. Resposta. Pobre coração, você se lamenta de que não sabe orar? Você pode ver sua miséria? Deus tem lhe mostrado que, por natureza, você está debaixo da maldição de sua lei? Se assim for, não se engane. Sei que você geme muito amargamente. Estou persuadido de que você não pode fazer qualquer coisa em seu trabalho diário sem que a oração brote de seu peito. Seus gemidos não subiram aos céus desde todos os cantos da sua casa? Romanos 8:26. Sei que é assim. E também seu próprio coração pesaroso testifica de suas lágrimas, do esquecimento de sua vocação, e etc. Não é verdade que seu coração está tão cheio de desejos pelas coisas do mundo vindouro que muitas vezes esqueces das coisas deste mundo? Leia Jó 23:12. Pergunta 2. Sim, mas quando eu vou para o meu quarto em secreto e pretendo derramar minha alma para Deus, não consigo dizer absolutamente nada. Resposta 1. Ah, querida alma, não é às suas palavras que Deus presta mais atenção, de maneira que não lhe escutes se você não se apresenta diante dele com um discurso eloquente. Não, seus olhos estão postos no quebrantamento de seu coração, e isso é o que faz com que o Senhor se comova para com você. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó Deus. Salmos 51:17. Resposta 2. A escassez de suas palavras pode ser devido a muita tribulação do seu coração. Por vezes, Davi estava tão angustiado que não podia falar. Salmos 77, de 3 a 4. Entretanto, há algo que pode servir de consolo para todos os corações pesarosos como o seu, a saber, embora, devido à angústia de espírito, você não possa falar muito, o Espírito Santo coloca em seu coração gemidos e suspiros muito veementes, mesmo quando sua boca está fechada, o seu espírito não. Moisés, como já dissemos, fez ressoar o céu com as suas orações, e ainda assim nenhuma, não lemos que uma única palavra de sua boca. Porém, resposta 3. Se você deseja se expressar mais plenamente ao Senhor, considere primeiramente sua condição corrompida, em segundo lugar, as promessas de Deus, e em terceiro lugar, o coração de Cristo, o qual você pode conhecer ou discernir por sua condescendência e o derramamento de seu sangue, por sua misericórdia ter sido estendida àqueles que uma vez foram grandes pecadores, e então pleitei sua própria beleza, como lamentação, e o sangue de Cristo como argumento, e em suas orações, que a misericórdia que ele tem concedido a outros grandes pecadores, junto com suas abundantes promessas de graça, abundem em seu coração. Ao mesmo tempo, permitam-me lhe aconselhar o seguinte: não se contente com palavras, nem tampouco pense que é para elas que Deus olha unicamente. Porém, quer suas palavras sejam poucas ou muitas, que elas procedam de seu coração. Então você buscará e encontrará a Deus, quando o buscar de todo o seu coração. Jeremias 29:13. Pergunta 3. Mas se aparentemente você tem falado contra todas as formas de orar, que não seja pelo Espírito Santo, por que você está dando instruções agora? Resposta: devemos exortar uns aos outros à oração, ainda que não devemos estabelecer fórmulas de oração. Exortar a oração com instruções cristãs é uma coisa,
e escrever fórmulas para limitar o Espírito de Deus é outra. O apóstolo não dá nem mesmo uma mínima fórmula de oração, porém insta conosco para que oremos. Efésios 6,18 e Romanos 15, de 30 a 32. Portanto, ninguém deve tirar a conclusão de que, por darmos instruções referentes à oração, é lícito instruir fórmulas de oração. Pergunta 4. Mas se nós não usarmos fórmulas de oração, como ensinaremos nossos filhos a orar? E chegamos ao final de mais essa parte do livro. Se inscreva no canal, já deixa o seu like, o seu comentário e compartilha com os amigos. Só li verdades, sempre ecoando a mensagem do Rei. Deus abençoe a sua vida.